A verdadeira contribuição trágica que eu dei foi que peguei a mensagem da Al-Qaeda e a transformei para que ela atraísse os americanos. Bem-vindos ao Perspectivas Globais. Nesta semana, tenho o prazer de apresentar Jessie Morton, fundadora e líder da Parallel Networks, que combate o ódio e o extremismo. Jessie também é pesquisadora no programa de extremismo da Universidade George Washington. Jessie já foi uma importante radicalizadora islamista aqui nos Estados Unidos, onde ajudou a inserir a narrativa da Al-Qaeda no contexto americano. Raramente temos a oportunidade de entrar na mente de uma ex-radical islamista, especialmente alguém que ajudou a recrutar outras pessoas para a causa. Junte-se a mim para ouvir as percepções de Jessie sobre o funcionamento interno do processo de recrutamento terrorista e as implicações de tudo isso para nós no Ocidente. Jessie Curtis Morton nasceu na Pensilvânia há 37 anos, mas cresceu em uma família abusiva e, jovem, esteve preso por acusações de drogas e outros delitos. Ele entrou em contato com islamistas radicais e cofundou um grupo chamado Revolução Muçulmana em 2008. Jessie Morton, é ótimo ter você no Global Perspectives. Prazer, Ellie. Obrigado por me receber. Jessie, quero começar nossa conversa com a sua experiência no sistema prisional dos Estados Unidos. Naquele momento você já tinha sido exposto ao Islã, acho que de uma forma bem elementar. E conte para nós quem você conheceu no sistema prisional e como foi essa experiência. Bem, eu fui preso de forma aleatória em uma cidade dos Estados Unidos, Richmond, Virgínia. Richmond, Virgínia, possui uma grande população muçulmana, principalmente de imigrantes, e um indivíduo que estava preso por brigar. Era veterano da Jihad afegã contra soviéticos. Então, como eu era um estudante do ensino fundamental interessado no Islã, ele criou um vínculo comigo, ficou muito interessado em mim, especialmente por eu ser um convertido caucasiano, e começou a me ensinar os princípios básicos da religião. Mas em determinado momento, o indivíduo começou a expandir as conversas, falando sobre a compatibilidade científica do Alcorão com a ciência moderna. Isso evoluiu para ele dizer que, após aprender a rezar em árabe, eu poderia me tornar um muçulmano de verdade. Me disseram para lavar cada centímetro do meu corpo e que quando eu saísse, receberia o testemunho de fé e tudo o que eu tinha feito antes na minha vida começaria do zero. E eu receberia uma nova identidade, e me deram o nome Yunus Abdullah Muhammad, inspirado em Jonas da Bíblia ou do Antigo Testamento, que foi o profeta engolido pela baleia cuspido de volta, e então chamou o povo de Nínive para a religião monoteísta. Isso no contexto de um interesse anterior pela autobiografia de Malcolm X e uma ambição de me tornar um ativista radical devido ao meu esquerdismo radical que precedeu o Islã, em grande parte me fez abrir para conversas mais amplas sobre o Islã político. Um dia, orávamos no fundo de um bloco de celas e acordamos um cristão ao chamar para a oração da manhã. Ele então ficou diante de nós para impedir a oração. O indivíduo, o veterano marroquino da Jihad afegã contra os soviéticos, tentou movê-lo gentilmente para a direita. Ele não se mexeu. Então ele se levantou e lutou com ele. E esse confronto físico foi meu primeiro contato com o conceito de que a violência poderia fazer parte de uma tradição espiritual ou religiosa. Isso era algo estranho para mim. Então, quando perguntei a ele exatamente o porquê, ele citou um hadith que está narrado nos livros autênticos de hadith, de acordo com os muçulmanos, que diz que o profeta Muhammad disse que se alguém vier e ficar na frente da sua oração, então, gentilmente mova essa pessoa para a direita com a sua mão. Se não fizerem, levante-se e lute, pois certamente são um demônio. Isso foi bastante... Achei confuso, mas ele explicou que profecias estavam prestes a se cumprir. Essa era a época, cerca de 6 meses antes do 11 de setembro, em que a bandeira preta seria levantada em Khorasan, entendido pelos islamistas como o Afeganistão. E a bandeira preta se distingue da bandeira branca no sentido de que ela é a bandeira da guerra ou da jihad. Então aqui estava você, sendo convertida para um certo tipo de Islã por alguém que havia lutado no Oriente Médio. E então ele começa a falar com você sobre um Islã mais político
e, eventualmente, se eu conheço sua história corretamente, consegue recrutar você para o Islã jihadista? O que eu queria te perguntar, Jesse, é quão comum você acha que esse tipo de padrão é no sistema prisional dos Estados Unidos? No sistema prisional dos Estados Unidos da América, há uma forte presença do Islã político. Agora, isso não significa que não haja conversas políticas nas prisões, porque sair de um estilo de vida criminoso para um nível de literalismo cria essa perspectiva de nós contra eles, preto no branco, a qual esses tipos de mente já são predispostos. E isso pode facilitar a radicalização de várias maneiras. E é isso que acontece na prisão onde você está. Eventualmente você sai, meio que se torna uma nova pessoa, faz uma faculdade na Universidade de Colômbia, muda completamente sua vida e melhora tudo para melhor. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, você se radicalizou completamente e agora está recrutando outros extremistas radicais islâmicos. Isso está correto? Está. Eu saí depois de ser radicalizado pelos outros detentos. Transformou totalmente a minha vida, como você disse. Aí aconteceu o 11 de setembro. Em vez de escolher nosso lado, mas optei pelos terroristas por vários fatores, incluindo a radicalização enquanto estive preso. Jesse, conte um pouco pra gente, porque você foi incrivelmente bem-sucedido nessa nova persona. Então, você poderia nos contar um pouco sobre esse sucesso trágico, se me permite dizer, que você teve ao recrutar outras pessoas para a sua nova causa do terrorismo? Trouxe uma visão americana numa época em que a propaganda jihadista era majoritariamente voltada ao público do Oriente Médio. E o que eu fiz, como um americano branco, de olhos azuis, que se converteu, foi dar a eles alguém para mostrar e dizer: nós temos um dos seus. Eu era um orador bastante talentoso, mas a verdadeira contribuição trágica que eu dei foi pegar a mensagem da Al-Qaeda e transformá-la para que ela atraísse os americanos. Disseram que americanos eram excepcionais, pois muçulmanos nos Estados Unidos da América não seriam radicalizados devido à maior educação, emprego e assimilação em comparação aos europeus. De certa forma, provamos que a ideologia não conhece demografia, e de muitas maneiras estabelecemos um modelo para radicalização e recrutamento que mais tarde o Estado Islâmico do Iraque e da Síria adotou. Nós criamos as revistas jihadistas em inglês, que foram descritas pela imprensa como a Al-Qaeda na Vanity Fair. Usamos muitas imagens brilhantes e visuais chamativos. Usamos redes sociais em vez de só sites estáticos e fóruns de discussão pela primeira vez. Não sei quantas pessoas radicalizamos, mas entre 2005, quando comecei como pregador carismático, até 2011, quando fui preso 2 semanas após a morte de Osama Bin Laden, estávamos ligados a pelo menos 15 planos terroristas. E isso foi durante um período em que estávamos nos tornando mais conscientes de que a principal ameaça era a radicalização interna, ao invés de ataques que eram planejados e organizados pela Al-Qaeda no exterior. A situação era especialmente confusa para nossas forças de segurança e contra-terrorismo. E eu fui um dos, infelizmente, dos principais atores que conseguiu inovar no espaço jihadista e deixou, infelizmente, um legado duradouro em relação a como você pega a ideologia e a política por trás disso e na era moderna das comunicações estratégicas se torna um agente do mal de uma forma muito eficaz. Felizmente, você mudou sua vida novamente. E eu realmente quero falar sobre isso, mas quero só ficar em algo que você mencionou de passagem agora, que foi a da aplicação da lei e a capacidade deles lidarem com esse terrorismo doméstico nos Estados Unidos. Indo para 2021, o que estamos ouvindo agora sobre os serviços de inteligência do governo Biden é que a principal ameaça aos Estados Unidos é o terrorismo doméstico vindo de supremacistas brancos. Como você avalia isso? Acho que quando eles justificam essa afirmação, é com base na análise do número de pessoas que foram mortas por extremistas domésticos locais, que é maior do que o número de pessoas mortas por extremistas jihadistas locais desde o 11 de setembro. E, no entanto, quando você exclui as 3.000 pessoas que foram mortas no 11 de setembro, é assim que você chega a esse número.
Ao analisar mais os dados, muitos desses casos não parecem ser ataques terroristas deliberados, conforme definidos por lei. E isso é uma complicação. Agora, também vou sugerir que o problema com essa percepção é que todos os esforços que fizemos para conter o extremismo jihadista doméstico, na verdade, pioraram o problema. E eles eram muçulmanos. Como assim? O que quer dizer, Jesse? Bem, muitas pessoas criticaram o que eram chamados de métodos de aplicação da lei que utilizavam informantes para investigar pessoas que pareciam se radicalizar, mas muitas vezes os informantes, por causa das leis americanas serem um pouco diferentes, acabavam criando oportunidades para que indivíduos se envolvessem em atos de terrorismo. E então, se o indivíduo concordasse em seguir adiante, isso resultaria em uma acusação de apoio material e levaria ao seu encarceramento. Vimos a presença de informantes no caso de Michigan, que foi amplamente responsável por criar uma grande onda de interesse na radicalização doméstica, porque teve como alvo a governadora Gretchen Whitmer. Agora, enquanto o caso vai a julgamento, né, descobrimos que havia, da mesma forma que os jihadistas foram, de certa forma, infiltrados e interceptados por informantes, que mais de 50% das pessoas envolvidas no plano eram informantes. Também temos a confirmação de que havia a presença de informantes entre os elementos mais radicais da chamada insurreição de 6 de janeiro. E agora, né, os conservadores em geral, mas também os elementos mais radicais da direita, começaram a apontar a mesma crítica fundamental. Os muçulmanos americanos percebiam que não se tratava de investigações para contra-terrorismo, mas sim de estigmatizá-los e rotulá-los como possíveis terroristas apenas por praticarem sua religião. Essa é a mesma percepção que agora está se infiltrando na população conservadora tradicional. E vou ser bem honesto com você. A crítica é legítima. Sim, acho que é uma linha muito tênue que as autoridades precisam seguir. Mas, ao mesmo tempo, esse é o trabalho deles. Então, é interessante para mim ouvir esse feedback, porque, novamente, é para esse caminho que, sob o governo do Biden, nossos serviços de inteligência parecem estar indo, que é meio que diminuir a ameaça do islamismo radical aqui dentro dos Estados Unidos e focar muito mais exclusivamente na ameaça da supremacia branca. E o que eu me pergunto é por que nossos serviços de inteligência não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Quero te perguntar também sobre as mesquitas nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo em que o FBI e outros nos Estados Unidos estavam focados após o 11 de setembro em tentar impedir novos ataques islamistas radicais no país, foi nessa época que eles começaram também a monitorar o que estava sendo pregado dentro das mesquitas. E então, eventualmente, organizações como a CARE reagiram contra isso. E vimos lugares como a cidade de Nova York, onde o prefeito democrata Bill de Blasio acabou com a política da unidade antiterrorismo da Departamento de Polícia de Nova York de realmente entrar nas mesquitas para monitorar novamente o que estava sendo ensinado e o que estava acontecendo dentro das mesquitas. Você pode nos contar um pouco sobre suas próprias experiências em relação ao que está acontecendo nas mesquitas nos Estados Unidos? As mesquitas nos Estados Unidos, quando eu era residente da cidade de Nova York, eu diria, em retrospecto, que são dignas de monitoramento por muitos motivos. Principalmente porque a narrativa defendida pela liderança da comunidade muçulmana americana é um tanto hipócrita. Eles nunca diriam em público o que é dito no púlpito, porque seria politicamente incorreto e geraria muita controvérsia. O sentimento anti-Israel e anti-sionista serve de fachada para o antissemitismo. As conversas que acontecem na periferia, em pequenos grupos coletivos entre aqueles mais ligados à Irmandade Muçulmana, incluindo aí a liderança da CARE, elas são bem diferentes do que é dito em público, onde há essa representação de que eles acreditam em uma sociedade pluralista. Eles defendem uma sociedade pluralista desde que seja compatível com o Islã. E a ambição final, ela não precisa necessariamente ser estabelecer a lei Sharia nos Estados Unidos, mas sim direcionar as políticas para um caminho que favoreça a islamização do Oriente Médio.
Eles formaram uma aliança curiosa com extremistas de esquerda que apoiam por sentimento anti-americano, sem notar que os fundamentalistas muçulmanos têm crenças opostas às suas. Isso é, em grande parte, uma questão política. Jesse, eu quero te perguntar, porém, em relação ao que está sendo pregado e discutido nos bastidores de algumas mesquitas americanas, ser politicamente incorreto não é, sabe, não é uma atividade criminosa, por mais que alguém da esquerda queira fazer parecer que é. Então, mas o que mais está acontecendo em algumas mesquitas neste país que poderia possivelmente ser uma atividade criminosa? Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos casos de radicalização no Estado Islâmico não ocorreu na mesquita. Há muitas evidências de que o financiamento para grupos como Hanas existe em mesquitas americanas. Há muitas evidências de que haverá financiamento para o Talibã, organizações e entidades alinhadas tanto no Paquistão quanto no Afeganistão. Isso ocorre sob o pretexto de ajuda humanitária. Então, quando vemos o Talibã pedir ajuda humanitária, certo? Isso vai mobilizar as comunidades. Já o uso desse dinheiro é outra história, certo? Existe principalmente necessidade de financiamento para apoiar a jihad no exterior. Isso definitivamente acontece em relação à comunidade da mesquita. Em relação ao passado, se voltarmos a quando a Al-Qaeda era mais ativa e analisarmos o ataque ao World Trade Center anterior ao 11 de setembro, tudo foi organizado por um pregador carismático de uma mesquita comum no Brooklyn, uma das que não podem mais ser monitoradas, certo? Então, nós realmente temos precedentes de radicalização. Devemos nos preocupar com atividades nas mesquitas que financiam essa capacidade, especialmente ao pensar no futuro do Oriente Médio, essencial para a sustentabilidade do movimento liberal pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E eu também quero comentar sobre a questão das mesquitas e da radicalização, e há pelo menos outro caso que me lembro de cabeça, que foi o atirador da boate de Orlando, que aparentemente se radicalizou em uma mesquita local onde morava na Flórida. Eu gostaria, Jesse, de falar um pouco mais sobre a sua própria odisseia. Então, você se torna uma recrutadora incrivelmente bem-sucedida para terroristas e traz essa perspectiva americana quase como uma revista sofisticada para recrutar jihadistas. Então, eventualmente, você se vê presa. Você pode nos contar rapidamente a sequência de eventos que levou à sua prisão pelas autoridades dos Estados Unidos da América e o que aconteceu depois? É difícil ser rápido, mas farei o meu melhor. Nós éramos muito bons em caminhar na linha tênue entre a liberdade de expressão e a comunicação de uma ameaça, até que um aliado ou um membro da nossa organização ameaçou os roteiristas de South Park por retratarem o profeta Maomé em um desenho animado. Isso gerou controvérsia mundial e violou a lei. O que aconteceu como resultado disso foi que uma mulher em Seattle criou uma página no Facebook chamada Todo Mundo Desenhe Maomé. Ela fez isso para proteger a liberdade de expressão. Muçulmanos americanos se mobilizaram contra isso. E, como consequência, Indonésia e Paquistão ameaçaram bloquear o Facebook em protesto. Meus aliados, que recrutavam e radicalizavam comigo nos Estados Unidos da América, Anhada Auraki e Samir Khan, mudaram-se ao longo dos anos para o Iêmen, tornando-se líderes da Al-Qaeda na Península Arábica. Eles decidiram que a revista jihadista em inglês que criei deveria responder às ameaças do South Park, a minha organização, lançando a primeira edição da revista Inspire. A primeira edição da revista Inspire trouxe uma ameaça de morte direta à criadora da página do Facebook, Everybody Draw Muhammad. Tinha fatáuas ou veredictos e decisões islâmicas explicando por que você deveria matar qualquer pessoa que insultasse o profeta Muhammad. Pela primeira vez, a propaganda jihadista em inglês apresentou uma receita. Eles, infiltrados na Al-Qaeda na Península Arábica, publicaram o artigo Como Fazer uma Bomba na Cozinha da Mamãe. E esse artigo foi usado mais do que qualquer outra receita. Ele também foi usado por extremistas de direita. Foi usado pelos autores do atentado à Maratona de Boston, permitindo transformar ideias em prática com uma receita simples, usando panela de pressão comprada em qualquer Walmart para tentar um ataque terrorista. Depois disso, fugi para o Marrocos, onde vivi por um ano. Comecei meu processo de desradicalização, mas no fim das contas,
tive que pagar pelos meus crimes. Fui preso 2 semanas depois que Osama Bin Laden foi morto, saindo de uma mesquita em Casablanca e enviado de volta aos Estados Unidos para ser encarcerado novamente, desta vez como terrorista. Então, Jesse, o que aconteceu? O que fez você mudar seus caminhos, seu modo de pensar, toda a sua vida naquele momento? Quando me mudei para o Marrocos fugindo da lei, o que eu não percebi é que, por estar fugindo da lei, eu não conseguiria me comunicar com os pregadores carismáticos com quem eu tinha me alinhado por tantos anos. E o que isso fez ao me retirar da rede é que eu não percebi na época, só percebo agora, olhando para trás. Isso me permitiu conhecer outras pessoas e aceitar diferentes pontos de vista. Em segundo lugar, conversar com jovens árabes da geração do milênio que não queriam nada com interpretações fundamentalistas do Islã e só queriam ver uma sociedade construída sobre princípios que eu sempre considerei garantidos durante toda a minha vida, observando as ineficiências que aconteciam ao meu redor em relação às estruturas governamentais no Marrocos e a incapacidade de falar livremente à imprensa controlada pelo Estado. Sabe, eu comecei a perceber que há tantas coisas boas sobre o país de onde venho e os princípios que ele defende. A Primavera Árabe estourou e houve uma rejeição generalizada logo em seguida desse fundamentalismo e, especialmente no Marrocos, muito mais apoio a uma sociedade mais liberal e a reformas. Então, curiosamente, o que você está dizendo é que o contato com muçulmanos comuns teve uma influência profunda em você. Eu diria... Muçulmanos secularizados tiveram essa influência profunda em você e fizeram você valorizar a América. Sim, até certo ponto. Com certeza, né? Isso planta uma semente. E então o processo continuou a se desenrolar a partir daí. Eu não imaginava que seria preso quando isso aconteceu. Talvez eu me desradicalizasse de qualquer forma, mas talvez só preso. Não sei, mas fui preso. E então conheci um ex-clérigo cujas palestras eu havia traduzido do árabe para o inglês e usado para incitar. Mohamed Fazazi se desradicalizou na prisão de Casablanca, onde também estive preso por 5 meses. Foi meu primeiro contato com um ex-extremista. Quando os americanos me trouxeram de volta, senti falta da imprensa livre. Voltei aos livros dos principais acadêmicos e intelectuais e reaprendi a pensar por mim mesmo, praticando a individuação em vez de apenas decorar e seguir instruções de estudiosos. Consegui acreditar em mim mesmo e manter minha identidade islâmica. Assim, consegui ler o Alcorão pela primeira vez e entender a distinção fundamental entre praticar uma interpretação baseada em regras de uma religião e a substância espiritual. Jesse, você disse algo muito forte. Você disse que começou a acreditar em si mesma, e acreditar em si mesma foram as palavras que você acabou de usar. Você passou por uma infância muito difícil. É algo que eu, como mãe, quando li sobre algumas das coisas que você viveu na infância, parte meu coração. Você acha que muitas pessoas que se sentem atraídas pelo radicalismo, de qualquer tipo ou variedade, muitas vezes têm isso... tipo de infância em que há abuso e outras coisas realmente horríveis que nenhuma criança deveria passar. Ainda mais quando se trata de radicalização doméstica, né? Alguém que nasceu e foi criado aqui. Dados indicam que 64% dos extremistas de direita radicalizados tiveram 4 ou mais experiências adversas na infância. E essa taxa é muito mais alta do que a do restante da nossa população base, que é de cerca de 13%. E é ainda maior que entre delinquentes juvenis em instituições. Portanto, é um número elevado. Mas sim, experiências adversas na infância podem incluir não apenas apanhar fisicamente, mas também sofrer abusos emocionais e não ter pais que apoiam ou ter pais autoritários. E muitas pessoas com quem acabo trabalhando foram criadas em uma cultura que é assim, autoritária, por assim dizer, ou que pode ser autoritária e usar força física e disciplina, acabam tendo um rompimento muito sério com seus pais, que é projetado no desejo de rejeitar o secularismo ou os hábitos culturais deles e acreditar em um Islã que consideram utópico, porque é como uma droga, é como um opiáceo, alivia o estresse. Jesse, sabe, no meu tempo no Departamento de Estado, eu realmente fiquei chocada quando soube da estatística de que, na Europa, a maior parte do islamismo radical e das atividades terroristas
não está sendo conduzida pelos imigrantes muçulmanos para a Europa, que seriam a geração dos pais que originalmente emigraram do Oriente Médio e do Norte da África para a Europa. Mas são os filhos deles, que muitas vezes já nasceram na Europa, que estão conduzindo essas atividades. Então, eu sei que nosso tempo está acabando. Eu adoraria falar um pouco sobre propostas de políticas. Sabendo de tudo isso e tendo passado pessoalmente pela experiência de ser radicalizada e depois se libertar dessa ideologia, o que você acha que os governos ocidentais precisam fazer para enfrentar essa ameaça? Bem, em resumo, a razão pela qual a geração anterior não era suscetível à radicalização é porque eles vinham de um período sem avanço desenfreado ou ressurreição da bandeira preta pelos jihadistas e com retorno à islamização pouco influente no Oriente Médio. Vieram para cá com uma ideologia bem diferente. E então eles conseguiram reconhecer o valor do capitalismo e da sociedade livre, certo? Frequentemente, trajetórias de radicalização envolvem contato com progressismo, anti-imperialismo, anarquismo ou esquerdismo radical. Esse também foi o meu caso. Isso me fez buscar um islamismo que agora se tornou muito popular porque sintetizou críticas da extrema esquerda à nossa sociedade que são muito utópicas, né? Uma visão sem restrições, por assim dizer, de Thomas Sowell. E assim, odiando nossos próprios valores e não conseguindo reconhecer com nuance que o desenvolvimento da democracia e o desenvolvimento do livre mercado são coisas que devemos defender e promover. Não nos é mais permitido fazer isso. Então, quanto mais nos afastamos e criticamos os Estados Unidos como o lar supremo do racismo e da discriminação, quando na verdade é a sociedade no mundo que menos se parece com isso, certo? Então talvez possamos construir barreiras. Mas com a crescente influência da crítica mais à esquerda, e você sendo um muçulmano de segunda ou terceira geração na Europa ou nos Estados Unidos e exposto a isso na juventude, sua identidade começa a se formar como islamista, tipo, as duas coisas se combinam e são sintetizadas. E definitivamente o clima em nossa sociedade, especialmente em todas as nossas escolas, é totalmente propício para odiarmos a nós mesmos sem qualquer consciência de como o restante do mundo é ineficaz, ineficiente, problemático e contrário à liberdade individual. Ser tão idealista e avançar para um espaço onde até mesmo o gênero será questionado em nossas escolas de forma predominante, eu acho que é basicamente autodestrutivo e muito propício para criar caminhos para a radicalização de todos os tipos. Eu concordo que os Estados Unidos realmente estão em um momento delicado da nossa história e estamos à beira do abismo. E eu certamente espero que nosso público ouça suas palavras poderosas e que juntos possamos combater essa tendência nos Estados Unidos e realmente trazer nosso país de volta. Jesse Morton, eu não poderia agradecer o suficiente por ter participado comigo no Perspectivas Globais. Obrigado por me receber.